o Mercenário e a Feiticeira. Ano 1140. Ao longo da década de 1140, um mercenário e ladrão chamado Corin se tornou um guerreiro altamente respeitado nos Reinos do Norte. Ele foi uma figura temida porque ele raramente perdia os seus duelos de espada e ele aceitava desafios que muitos consideravam impossíveis, como, por exemplo, matar monstros que só os bruxos poderiam matar. Corin dedicou a sua vida a enfrentar os homens de Koschei, um bando de mercenários que os seus membros incluíam humanos, vrans, lobisomens e até elfos que estavam sob liderança de um druida do mal que se chamava de Fregenal. Fregenal era um druida que foi expulso do seu círculo depois que ele roubou páginas proibidas dos livros de Alzur, onde ele aprendeu a criar um Koschei. O Fregenal e seus homens, eles aterrorizavam pequenos vilarejos ali na região das Montanhas Amel, roubando casas, estuprando mulheres e, quando alguém resistia ao seu ataque, ele matava todos os habitantes e depois queimava os vilarejos. Cansado de tanta opressão desses criminosos, um ferreiro chamado de Mikula começou a reunir um grupo de pessoas para tentar combater os homens de Koschei. Ele primeiro implorou pela ajuda de várias milícias da região, mas todas elas se recusaram porque vários deles tinham negócios com o Fregenal, né? E ganhavam dinheiro com esquemas criminosos. Desesperado, Mikula pediu a ajuda do círculo de druidas de Maiena. Então, os druidas enviaram a sua druida mais poderosa, Vicena, uma feiticeira especializada em magia de cura. Ela foi enviada para as Montanhas Amel com a missão de exterminar alguma criatura que estava aterrorizando a região e ajudar o ferreiro Mikula. Quando Fregenal soube que os druidas enviaram a Vicena para impedi-lo, ele enviou a feiticeira pessoal dele, a Manissa, para impedir a Vicena de descobrir a verdade sobre os seus experimentos com o Koschei, e ela tinha ordens de matar a Vicena. Apesar disso, né, o Fregenal ele não sabia exatamente quem que os druidas haviam mandado, né? Então a Manissa, ela não sabia quem ela estava procurando, quem que era essa pessoa enviada pelo círculo de druidas. Então ela confundiu essa pessoa aí com o Corin, né? O Corin ele tava passando ali na região, então ela viu esse cara arrogante e tal nas regiões da Montanha Amel, ela pensou, pô, deve ter sido ele que os druidas enviaram, e ela atacou ele e conseguiu até machucar ele bastante, mas ele resistiu ao ataque e ele matou a Manissa em legítima defesa. Vicena chegou logo em seguida, encontrando o Corin ali gravemente ferido no chão e a mulher morta, e aí ela usou as suas magias para curar ele e salvar ele da morte, né? A Vicena também usou de necromancia para interrogar o cadáver da Manissa, que pronunciou apenas 3 palavras: Fregenal, Koschei e tesouro. Bom, o Corin ele estava bem interessado nesse tal de tesouro que ela falou, sem se importar com o que aconteceria com os vilarejos que estavam sendo atormentados pelos homens do Koschei. Então ele decidiu ajudar a Vicena para pegar esse tal tesouro aí. Enquanto isso, lá nos homens de Koschei, Kill, um Erubub seguidor do Fregenal, percebeu as intenções do seu líder, que era só dominar o mundo e se estabelecer como um ditador, e não era isso que eles estavam lutando, não era esse o verdadeiro objetivo deles. Então começou ali uma briga interna no grupo, que terminou com a traição de Kill junto com vários outros Erububs. Arrependido de ter caído nas mentiras de Fregenal e tentando fazer um pouco de justiça para redimir os seus pecados, Kill capturou o Fregenal e o deixou amarrado em uma caverna para ser encontrado por seus inimigos, para que eles fizessem justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Corin e Vicena foram reunir seguidores nos vilarejos próximos, mas muitos dos habitantes se recusaram a participar desse conflito perigoso. Poucos tiveram coragem de acompanhar os dois, né, nessa aventura aí. Entre os aliados mais importantes que aceitaram esse desafio estava o ferreiro Mikula. Quando eles chegaram na caverna, o Fregenal estava preso lá, então ele meio que foi obrigado a levar eles até o Koschei, que era o monstro furioso que ele havia criado, e esse monstro ele estava solto, então rapidamente ele atacou ali a multidão, permitindo o Fregenal escapar, enquanto eles estavam distraídos ali tentando sobreviver ao ataque desse Koschei, né, dessa criatura. No meio do caos, o Mikula, né, o ferreiro lá, ele persegue o Fregenal e ele consegue pegar o druida renegado e matar ele, cortando a cabeça do Fregenal com um machado. Fatality. Durante a batalha contra o Koschei, Kill e os seus Erububs chegam ali e decidem ajudar o Corin e a Vicena a enfrentar o monstro, acabando com a criatura de uma vez por todas e trazendo um pouco de paz aos vilarejos das Montanhas Amel. Após o fim da batalha,
Kill estava mortalmente ferido no chão. Antes de morrer, ele implorou para que a Vicenna lhe desse um pouco de salvação na vida após a morte, e com os olhos cheios de lágrima, Vicenna disse que Kill já foi perdoado pelo seu sacrifício. Nessa longa aventura aí, onde eles mataram o Fragnall e o Koschei, um romance surgiu entre Corrin e Vicenna. Eles se apaixonaram de verdade, ao ponto de Corrin deixar pra lá essa história de tesouro, porque ele queria ficar com a Vicenna. Mas infelizmente a Vicenna não podia ficar com ele, ela precisava retornar lá pro círculo de druidas de Maena para relatar que ela teve sucesso na sua missão, né? Mas o tempo que eles ficaram juntos ali foi o suficiente para Vicenna engravidar do Corrin, um filho que não era tão desejado assim. A Vicenna não queria ter esse bebê porque ela estava mais dedicada para a vida dela como uma druida das florestas. Vocês se lembram da Manissa, aquela feiticeira lá que atacou o Corrin e o Corrin matou ela para se proteger? Então, Corrin e a Vicenna descobriram que a Manissa, ela tinha um filho que ela deixou para trás ali, um órfão. E esse garoto, ele era chamado de Mulcesac pelo Fragnall, que vocês provavelmente conhecem lá em The Witcher 3 pelo apelido de Arminho. Sem saber que Corrin era o assassino de sua mãe, o Arminho ele virou um amigo muito próximo ali do casal, né? E quando a Vicenna partiu, ela levou o garoto junto com ela para os druidas. A partir daí, o Arminho ele cresce entre os druidas e ele se torna o mais respeitado de todos eles ali. Infelizmente, o círculo de druidas de Maena foi destruído depois de uma conspiração do conclave dos magos com os reis do norte. Então Vicenna passou a viajar pelos reinos do norte sem um grande objetivo ali para seguir, só para ajudar as pessoas mesmo. Quanto o Arminho, né, o Mulcesac, ele ingressou no círculo de druidas de Skellig, tornando-se um conselheiro respeitado ali nas ilhas. Quanto ao Corrin, né, o pai do filho da Vicenna, ele continuou a vida dele como um mercenário depois que ela foi embora. Em algum momento ali, os sobreviventes dos homens de Koschei, né, antigos seguidores do Fragnall, eles estavam buscando vingança contra o Corrin e eles conseguiram acertar ele enquanto ele estava distraído com uma flecha envenenada, e aí ele acabou morrendo por causa desse veneno. Ao descobrir sobre a morte do Corrin, a desamparada Vicenna deu à luz ao seu filho, mas ela não queria ele, ela não queria cuidar dele, então ela acabou abandonando ele nas portas da fortaleza de Caer Morhen, entregando o bebê recém-nascido para o bruxo Vesemir e pedindo para que ele fosse criado como um bruxo, sem jamais descobrir as suas verdadeiras origens. Então, antes de ir embora e desaparecer, Vicenna diz a Vesemir qual era o nome do seu filho: Geralt.